Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Você que trouxe a Bíblia, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Estendo a minha gratidão ao pastor Alexandre, sua esposa, a pastora Mônica, as suas filhas também. Para quem não sabe, o pastor Alexandre tem duas filhas que passaram em medicina, vão ser médicas. Parabéns, viu? Um ministério pequenininho, mas está formando médica. É assim que Deus faz. Louva a Deus pela vida de cada companheiro, que são muitos os amigos que estão aqui. E eu não vou nem citar o nome para a gente não perder tempo, que a hora foi embora. O pastor Alexandre me deu um horário e eu vou ter que cumprir, que a hora foi embora. E eu tenho o pavor de terminar com tarde, que eu sei que os irmãos amanhã têm que ir para a escola dominical, né? Aleluia! Já ouvimos muita Bíblia aqui hoje. Estamos aqui desde as 6 horas ouvindo Bíblia. Eu gosto de participar de culto, eu gosto de chegar no começo para pegar tudo. Isso é uma coisa minha, porque daí você, né? Você pega todo o movimento do culto. Deus já falou muito comigo aqui. Falou com você? Amém. Capítulo 33, versículo 7, diz assim, de Êxodo. Eu estou feliz demais em estar aqui. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. E todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. E você diz amém, pode sentar. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que Deus tem um método peculiar de falar conosco, de nos abençoar. E eu tenho acompanhado desde o início do trabalho. O pastor Alexandre teve essa inspiração para fazer esse simpósio pentecostal, porque o Brasil é uma terra de pentecostais. E eu já estive em alguns países, tive a felicidade de ir. Eu estive na Europa, alguém disse para mim: pastor, o senhor vai pregar num lugar que não dá gente nos cultos e é frio. Eu preguei na Europa, Jesus salvou, curou e batizou com o Espírito Santo. Todos os países que eu já andei tem um missionário brasileiro, cheio de graça. Alguns enfrentando tantas dificuldades, mas estão lá representando o Pentecoste que está nessa nação. Às vezes eu fico meio irritado quando eu vejo um teólogo, alguém que tem uma certa formação teológica. Também sou teólogo, tenho formação, tenho alguns diplomas na parede, mas eu não gosto de mexer na unção de Deus, porque eu tenho 30 anos de ministério e eu sou daquele tempo que quase ninguém tinha formação teológica, mas Jesus salvava, curava e batizava com o Espírito Santo e com fogo. Nós não devemos mexer na graça, porque Deus tem suas maneiras peculiares de se revelar para a igreja. E tem uma coisa: ninguém pode querer enclausular Deus e dizer: Deus, faça assim, porque quem manda na terra é Ele. E substende-se dentro de um contexto teológico que nós somos o barro que é formado um vaso na mão desse grande oleiro. Eu tenho uma pergunta para fazer para você: é vaso de barro? Pouca gente, né? Queridos, esse texto que nós lemos aqui nessa noite, em Êxodo 33, está nos contando uma história de um homem que tinha relacionamento com Deus, muito conhecido. Ainda bem que os irmãos pregaram aqui, não mexeram com Moisés, graças a Deus. Eu estava vendo a hora eles mexerem com Moisés, não sobrar a minha mensagem. Moisés tinha relacionamento com Deus, tinha vida com Deus, tinha direção de Deus e tinha chamada de Deus.
Moisés tinha todas essas qualificações, ele tinha a presença de Deus, ele exigiu que a presença de Deus fosse com ele. Ele não queria sair sem a presença, a gente sabe da história. Moisés tinha história, tinha conhecimento da ciência egípcia, tinha conhecimento do pastoreio das ovelhas do sogro, do seu sogro Jetro, mas Moisés tinha uma chamada. E dentro dessa chamada, Deus começa a realizar ela. Deus vai usar Moisés e Arão para tirar Israel da terra do Egito. Quando eles estão no deserto, que começa a trajetória, na verdade a ideia de Deus era Israel gastar mais ou menos 40 dias para chegar na terra prometida. Mas devido a tanto desvio de conduta, tanta rebelião, tanto pecado de obstinação e rebeldia, Deus mudou o prazo de 40 dias para 40 anos. E Moisés está fazendo o seu trabalho. A Bíblia diz que no 90º dia da trajetória de Israel, rumo à terra prometida, eles acampam-se em um monte chamado Monte Sinai. Eles param em frente a um monte, e Deus disse para Moisés: suba o monte. Moisés subiu o monte. Deus disse: eu vou dizer para você que você desça lá embaixo e diga para o povo que se santifique em 3 dias. Os homens não cheguem se a mulher, que era um método usado no judaísmo para haver santificação, e diga para eles que demarquem o monte e não chegue tão próximo do monte, porque eu vou descer no Monte Sinai, no cume do monte, e vou falar com eles em voz audível. A ideia de Deus nunca foi usar apenas uma pessoa. A ideia de Deus nunca foi se relacionar só com um. É por isso que tem tanto homem de Deus aqui no altar, e Deus usa todos. A igreja está cheia de pessoas que vieram adorar. Deus usa todos e todas que querem. E Deus disse para Moisés: eu vou falar em voz audível e o povo vai compreender. E a Bíblia diz que Moisés fez tudo de acordo com a ordem de Deus. E ao 3º dia, na manhã do 3º dia, Deus desce no Monte Sinai. E a Bíblia diz em Êxodo 19 que o monte cambaleava como um ébrio. Ouviu-se um barulho de buzinas e de trovões que vinham do cume do monte. A Bíblia diz que Deus desce numa nuvem espessa. Irmãos, e pense no barulho. Pense no barulho quando Deus desceu no Monte Sinai. Eu estava pregando esse dia lá no pavilhão dos Gideões, e eu disse para os irmãos que eu tenho muita dificuldade de entender como é que vai ser a conduta de uma pessoa que não gosta muito do Pentecoste, porque quando ela chegar lá em cima vai ter barulho de glórias e aleluia constantemente. Foi um barulho fora do comum. E a Bíblia diz que Deus começou a experimentar, está no texto. Deus começou a falar com Moisés, e Moisés lhe respondeu. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia. Houve um temor tão grande naquela reunião, que o texto diz que olharam para Moisés e disseram: fale tu conosco e não fale Deus, para a gente não morrer. Irmãos, o povo não entenderam o que eles perderam, porque a promessa de Deus era que eles ouvissem a própria voz do Deus de Israel. Como Deus não fica sem se relacionar, e Deus também não obriga ninguém. Irmãos, existe um atributo no homem chamado de livre-arbítrio, que dá ao ser humano a capacidade de escolher, dá a capacidade de tomar decisões, de fazer escolha. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia de Deus nos alcançou, e segundo, nós aceitamos o chamado. Mas Deus não obriga ninguém. Nós pregadores usamos toda uma prática, uma técnica: levanta a mão, dê glória. É interessante, é bom, mas na verdade é bom quando o crente, ele sente Deus falar e dá o glória dele de forma espontânea para Jesus. E daí, irmãos, agora o que é que vai acontecer? Deus vai mandar Moisés subir no monte, ficar 40 dias e vai dar a lei, porque Deus não ia ficar sem se relacionar com o povo. E entre as muitas coisas que foram acontecendo, Deus disse: Moisés, suba ao Monte Sinai, e eu vou lhe dar as medidas de um tabernáculo móvel. Você vai construir o tabernáculo, vai colocar o acampamento no meio das 12 tribos de Israel, vai colocar 3 de um lado, 3 do outro, 3 na frente, 3 atrás, e o acampamento vai ficar no centro. Moisés desce do monte. Deus já tinha
dado o espírito de sabedoria e revelação para alguns homens que estavam lá embaixo, e começou a construção do tabernáculo. Foi concluída, a glória desceu, e os cultos começaram a se desenvolver no tabernáculo. O trabalho de Deus começou a acontecer, e quando Deus dava ordem, o tabernáculo era desmontado e eles prosseguiam. Quando Deus dava ordem, o tabernáculo era armado mais uma vez, e eles ficavam um tempo em determinado lugar. Mas o que tem de interessante nisso tudo, irmãos, Moisés estava acostumado já com o trabalho que ele fazia para Deus. Escuta isso aqui, que isso aqui é revelação, isso aqui não está na internet não, viu? Moisés estava acostumado, porque se é uma coisa que acaba com o ministério de qualquer um de nós, é usar o costume ministerial e não buscar o novo do céu. Porque nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia é o único livro que o autor está com você quando você está lendo. Eu tenho um livro na Europa, em vários países, em quase todos os estados do Nordeste, e eu não estou lá quando alguém está lendo meu livro, eu nem sei. Porque nós somos humanos ilimitados. Deus não. Está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos, está lá na África, está lendo Bíblia, Deus está do lado. Moisés está todos os dias julgando a causa do povo. Ele estava fazendo errado, estava pecando? Não. Existem coisas que não são pecados, mas são destrutivas, e eu vou provar à luz da Bíblia. O que é que Moisés estava fazendo de errado? Todos os dias Moisés se assentava numa cadeira, a Bíblia diz isso, e vinham as pessoas para julgarem as causas. Que o povo para ter problema é nós. Eu já pastoreei igreja 20 anos, fui presidente de campo, eu sei, o povo contendendo é nós. Pastor, o senhor está dizendo nós sim, porque eu sou crente também. Nós somos ruins de tratamento. Por isso que eu gosto de ir no culto da glória para não pecar. Para mim não tem pregador ruim, porque eu vim para o culto para adorar Jesus. Eu gosto de trazer meu culto de casa. Venha dando glória, porque você vai ver como Deus vai abençoar você. Moisés está recebendo o povo todo dia, está julgando a causa, está abençoando. Quem chega um dia para visitar ele? O sogro. Irmãos, o pessoal faz piada com sogro, com sogra. Pensa num povinho que eu gosto. Eu tenho uma sogra há 28 anos e um sogro. Estou dizendo a você que sou casado há 28 anos. Ame e honre e respeite sua família. Respeite. Eu tenho um genro. E entrou na família, se tornou um filho. E eu sempre digo nas igrejas que eu pastoreei, dirigi a igreja com muita mocidade, eu dizia: vai casar, case mesmo, debaixo de uma direção de Deus e de um coração apaixonado. Não vai casar sem estar amando, que é besteira. Mas primeiro você vai casar com a família todinha. É ou não é, irmão? Estou certo ou estou errado? Fulano vai casar, eu tenho uma filha e digo para minha filha: você vai casar, mas eu não gosto da família do seu genro. Vai dar problema. Vai dar problema. Estou certo ou estou errado? Moisés está julgando as casas do povo. Chega o sogro. O sogro chega e diz: vim trazer sua filha e os filhos, que estavam na casa do sogro um tempo. Deixou eles lá, tudo certo. Moisés recebeu bem o sogro, fez uma festa, foi um dia de muita alegria. No outro dia o sogro recebeu ordem de Moisés: sogro, fica na tenda descansando, que eu vou fazer o meu atendimento. O sogro disse: tudo bem. Daqui a pouco Moisés está lá, pastora Mônica, fazendo o trabalho certinho, jogando na casa do povo. Quem chega? O sogro. O sogro chega e fica de longe assim, ó. Eu vou dizer uma coisa aqui, senhores que estão no púlpito, e vai para a nave da igreja e para quem está nos ouvindo. Há pessoas que Deus levantou, que estão nos observando, com o objetivo de nos ajudar. A Bíblia diz: ensine o sábio e ele será mais sábio ainda. Pastor Alexandre, Bruno, alguns irmãos estão num grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Alguém disse para mim: pastor, você está pastoreando aonde agora? Eu disse: um grupo de WhatsApp com 80 obreiros. E eu tenho ensinado algumas coisas para eles, e alguns já me chamaram faz mais de 3 anos: pastor, muito obrigado por aquilo que o senhor nos ensina. Por quê? Porque quem quer crescer tem o ouvido atento
pronto para quem vai ensinar. Vocês estão pensando que Deus não me ensina também? Ai do obreiro que Deus não puxa, pelo menos no paletó dele. Sabe o que é que Deus falou para mim uma vez? Deus falou de forma clara e direta. Deus disse assim: meu servo, chamou de servo, viu? Disse: respeite, honre e abençoe quem está presidindo sobre você. Deus disse: honre, obedeça e respeite quem está presidindo sobre você. E disse: mas quem está numa posição inferior à sua no ministério, cuide, ensine e abençoe. Ele disse: mas porque estão invertendo os valores, estão se rebelando contra quem está pastoreando, contra quem está presidindo, contra quem está cuidando. E alguns estão pisando naqueles que estão numa posição inferior. Cuidado. Obedeça quem Deus colocou para liderar sobre você. Eu estou falando com experiência de causa. Eu nunca vi um crente insubmisso ter a alegria do Espírito Santo de forma definitiva na vida dele. Ele sempre é angustiado, é rabugento, é contendeiro, porque ele não tem prazer de se submeter a um princípio bíblico que é obedecer a quem Deus colocou para pastorear a vida dele. Pergunte para os meus pastores por onde eu já passei. Eu não sou um homem perfeito não, mas eu luto para dar testemunho de obediência aos pastores da minha igreja. Por quê? Porque obedecendo ao pastor, eu vou estar obedecendo a Deus. Por quê? A Bíblia diz: se eu não obedeço ao homem que vejo, não vou obedecer a Deus, eu estou sendo mentiroso. O sogro está olhando para o genro, passa o dia todinho. Quando chega o final da tarde, o sogro diz: genro, preciso falar com você. Sim, Moisés era manso. A Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Moisés, com toda a sua mansidão: pois não, sogro, eu não sei o que é que eles tomavam quando chegavam em casa. Aqui lá em Santa Catarina é chimarrão. Aqui é um tererê, um suco. Eles tomaram alguma bebida e começaram a conversar. O sogro disse: Moisés, eu posso lhe dar um conselho? Moisés disse: pode, sogro. Moisés, o que você está fazendo é errado. Rapaz, o sogro não está falando para qualquer um não, está falando para o legislador de Israel, o homem chamado por Deus. Ele não está chamando para ele, não está falando com o auxiliar do trabalho, para o auxiliar do auxiliar que está começando o ministério. Ele está falando com um cara que foi o único que a Bíblia diz que Deus falava face a face. A coisa mais bonita num homem e numa mulher de Deus é quanto mais Deus usa, mas é humilde para amar o próximo, para viver uma vida de relacionamento com Deus. Eu tenho muita dificuldade, pastora Mônica, eu vou dizer isso para a senhora pela sua humildade, e sei que Deus lhe usa nos dons, sou testemunha disso, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com um profeta ignorante, que é profeta, mas não obedece o pastor. É profeta, mas não gosta da escola dominical. É profeta, mas não vem no culto de céu, não vem no culto de ensino, mas quer dar de dedo em todo mundo. Primeira coisa, obediência a quem Deus instituiu na frente da obra. Eu estou falando de Bíblia, gente. Quando Moisés escuta o sogro dizer que o que você está fazendo, Moisés, é errado, é prejudicial a você e ao povo. Olha aqui para mim, às vezes nós estamos pecando de forma inconsciente. Às vezes nós não estamos pecando de forma voluntária. Você sabe qual é a diferença de pecado para iniquidade? Vou explicar aqui dentro de um contexto teológico. Pecado, o ímpio peca de forma desenfreada. O Espírito Santo vai lá, converte ele pela mensagem do Evangelho, limpa ele, transforma ele, traz ele para o caminho. Era você, era eu. Você se converte. Você agora é um pecador arrependido. Todo dia você clama o sangue de Jesus para não pecar. O pecado bate na porta da nossa existência todos os dias. De uma forma ou de outra, a tentação em todos os aspectos. Você está trabalhando numa empresa. Esse dia uma moça me deu um troco errado. E eu liso. Eu disse: eu sei quem é. Você está ali, alguém chega. Eu estava aqui no aeroporto de Guarulhos. Caiu um fardo de dinheiro do rapaz do banho. Deus é testemunha disso. Caiu um fardo do bolso do rapaz. E eu estava liso. Podia dizer: ó Jesus pelejando.
Eu corri atrás dele. Eu não estou falando aqui que sou mais certo do que todo mundo. Estou dando testemunho de coisas verdadeiras. De quando, já pensou se eu pego o dinheiro do cara? Que eu vi cair do bolso. E ele me agradeceu tanto. Se fosse eu no lugar dele, tinha dado 100. Mas ele não deu 100 não, foi embora. Moisés disse para o sogro: sogro, onde é que eu estou errando, que eu preciso corrigir? Moisés, Moisés disse: sogro, onde é que eu preciso melhorar? Moisés, é o seguinte, você já observou que você chega cansado todos os dias? Sim, chega, sou o quê? Lidar com jeito não é fácil não, é cada problema, uma briga de um boi, de um bezerro, é muita guerra. Pois é, Moisés, faz o seguinte, o que você está fazendo está cansando o povo. Tem gente que podia ser atendido em 1 hora, fica 6 horas ali esperando. Sabe o que é que você faz? Escolha, olha a revelação, escolha homens capazes. Olha o currículo que Deus deu, usando o Jetro para Moisés. Homens que sejam, primeiro, temente a Deus, que ame Deus, que tema e tremam diante da sua palavra. Segundo, que aborreçam a avareza. Homens que não sejam avarentos, que sejam leais. Pegue esses homens e faça com esses homens líderes, para serem líderes de grupos de 1000, igreja de 1000, igreja de 100, igreja de 50 e igreja de 10. Aí Moisés disse mais assim, Deus disse mais assim usando Jetro: faça isso de acordo com a capacidade de cada um. Como diz um pregador colega meu, lá vai, tem gente que não suporta dirigir grupo de 10. Esse ano é o meu 4º ano nos Gideões como pregador oficial. Eu já preguei em grandes eventos do Brasil, mas a ideia não é dizer isso a vocês não. Eu prego em garagem, direto. Quem me conhece sabe que no meu Facebook, no meu Instagram, está cheio de foto de garagemzinha pequenininha. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, tanto faz ser numa garagem como numa multidão, ele continua sendo o Evangelho da graça. Para que soberba, essa mensagem é dele. Para que arrogância, essa mensagem é dele. A primeira igreja que eu pastoreei, quando o pastor me chamou, eu auxiliar de trabalho, disse: você vai dirigir uma igreja. Eu pensei logo, pelo menos com o dobro de gente dessa aqui. Você tem coragem, Arinaldo? Eu digo: tenho. Bora, para posse. Só tinha um membro na igreja e estava disciplinado. Numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Jardim de Seridó. Foi para desviar qualquer obreiro. Eu fui para a oração e para o jejum. Quando saí de lá, o tempo que eu fiquei cuidando, passei uns 15, 16 crentes salvos para Jesus naquela igreja. Se alegre com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não se preocupe com quantidade, não. Vá fazendo, porque o crescimento vai vir de forma instantânea. Irmãos, eu estou caminhando para entrar aqui na tenda e encerrar. Olha aqui, Moisés tinha 2 opções: ou aceitar o conselho do sogro, ou rejeitar. Existem fases na vida que Deus nos deixa assim, ó. Ou você aceita, ou você não aceita. Moisés olha para o sogro e diz: sogro, eu vou aceitar o seu conselho. O sogro disse: mas as causas menores eles decidem, as grandes tragam para você. Moisés não tinha mais tempo para relacionamento com Deus, que estava ocupado demais com o povo. Moisés estava saturado de tanta função na obra de Deus. Irmãos, olha aqui, nós somos pregadores, nós somos obreiros, nós gostamos de agenda. Tem vezes que eu prego o mês todinho, mas não esqueça do relacionamento. Não esqueça que antes de pregador você é crente, você precisa tomar ceia, participar dos trabalhos. Faça isso. Alguém chegou para mim e disse: pastor Arinaldo, tem uns 70 itinerantes aqui, eu só conheço o senhor que é aluno da escola dominical. Porque eu preciso aprender. Eu prego pela bondade de Deus há quase 31 anos, desde os 45 dias de crente, mas eu não sei tudo, estou sempre aprendendo. Por isso que eu me sento para ouvir criança, velho, seja quem for, porque a mensagem é do céu. Moisés tomou a atitude de obedecer o sogro.
Instituiu, agora Moisés ficou com o tempo. Quando Moisés ficou com o tempo, Moisés teve uma ideia que Deus deu a ele. Olha coisa boa, a obediência. Pastor, gostei muito do senhor, disse até para ele aqui que eu vou levar seu telefone. Olha, quando você trabalha em obediência, as coisas vão fluindo, vão se encaixando. Eu vou profetizar de olho aberto, que a obediência sua a Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia! A sua obediência a Deus no secreto ou no público vai trazer à existência o que não existe para a sua vida. Moisés teve uma ideia de Deus. Qual foi a ideia? Construir um lugar para se relacionar com Deus. E ele pegou, pastor, ele pegou uma tenda, ou seja, uns couros, umas coisas lá que a Bíblia não define o que é que ele usou. E disse: eu vou fazer uma tenda de oração, mas vou fazer lá fora do arraial. O texto diz aqui, ó. Ele foi para fora. Sabe quantas pessoas tinha no arraial? Quase 3 milhões de pessoas. Não tem um número exato. Alguns dizem que era 2.780.000. Eu não vou usar a numerologia bíblica para dizer quantas pessoas eram, mas que era muita gente que saiu do Egito. E Moisés faz uma tenda lá fora. E quando ele fez essa tenda, as pessoas ficaram olhando. Vai ter coisa que você vai fazer e vai gerar curiosidade e expectativa nas pessoas. E tem gente aqui no púlpito que está fazendo algo para Deus no seu ministério e está causando curiosidade e expectativa, mas vai haver sinais quando o projeto for concluído. Continue fazendo, porque quando completar o projeto, os sinais de Deus vão aparecer. Quando Moisés terminou a tenda, concluiu, disse para a esposa: fique em casa que eu vou para a tenda. Moisés começou a ir para a tenda. Irmãos, eu vou ler, porque falar é uma coisa. Eu preguei esse dia na igreja, eu digo: não fique ouvindo pregador de Bíblia aberta, Bíblia fechada não, vigie. Está cheio de gente falando coisa que não tem nada a ver com Bíblia. Vamos lá. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, capítulo 33, versículo 8. Quando Moisés caminhava em direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda. E apenas Moisés seguia, ou seja, apenas seguia o Moisés com um olhar até que Moisés entrasse na tenda. Moisés está indo da tenda dele para a tenda do Senhor. Todo mundo está olhando. O que é que vai acontecer? Para que Moisés fez essa tenda lá fora? Porque não fez aqui perto da gente. Nem todo mundo vai concordar com o projeto de Deus, viu? Nem todo mundo vai aplaudir, nem todo mundo vai mandar uma mensagem dizendo: olha, é Deus purinho. Vai ter oposição, mas não se preocupe não, que no meio da oposição a glória de Deus desce e os sinais chegam na terra. Quando Moisés chegou e entrou na tenda, o texto bíblico nos versículos seguintes dizem que uma nuvem de glória desceu na porta da tenda. Irmãos, o arraial inteiro se movimentou para ver a nuvem de glória na porta da tenda que Moisés construiu. Quando Moisés viu a glória de Deus descer em forma de uma coluna de nuvem na porta da tenda, ele disse: já sei, a partir de agora esta tenda vai ser chamada de tenda do encontro. Quando Josué viu Moisés dentro da tenda e viu a glória de Deus na porta da tenda, a Bíblia diz que Josué, servo de Moisés, corre em direção à tenda e entra na tenda aonde Moisés estava. Porque a presença de Deus estava lá e todos os dias acontecia isso. Quando Moisés saía da tenda, a nuvem de glória ia embora. No outro dia Moisés está com tempo agora. Pastor, tem gente julgando, tem gente trabalhando. Moisés é o presidente, agora ele está dando ordem, ele delegou tarefas. Teve uma fase do meu ministério que eu queria trabalhar sozinho. Eu cheio de obreiro, judiei com os obreiros. Jesus depois me pegou. Eu dirigia o culto, pregava e cantava. E ele fazia tudo. Aí Jesus disse: não é assim não, meu senhor, não trabalhe sozinho não, que você se quebra. Estou trabalhando só, meu irmão. Eu já trabalhei também com pastor assim. Eu trabalhei
desse jeito, antes de conhecer esse pastor, depois Deus me botou perto de um pastor, ele fazia do mesmo jeito. Eu comi do pão que dei para o povo. Por isso que a Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Quando nós aprendemos a confiar nas pessoas, nós vemos a bênção de Deus se revelar e se manifestar na terra. Moisés agora, todo dia vai para a tenda. E o texto diz que as pessoas ficam em pé, todo mundo olhando, todo mundo com respeito. Moisés está passando. E Moisés chega na tenda. Mas tem um segredo aqui que a Bíblia diz nos versículos posteriores. Todos que tinham uma causa grande iam à porta da tenda para Moisés julgar. Os caras passavam pelo grupo de 10. O grupo de 10 não resolveu não. Vamos para o grupo de 100, de 50, não, também não resolveu não, a gente não tem capacidade. Vamos para o grupo de 100, também não. Grupo de 1000, não, vamos mandar para Moisés. Aí a Bíblia diz que aparece na porta da tenda, está onde escrito Números 27, aparece 5 meninas chamadas de um homem Zelofiado que já tinha morrido. As meninas chegam na porta da tenda, o nome de uma Macla, a outra Ogla, Milca, Tirza, esqueci do nome da outra, deixa eu repetir. Macla, Ogla, Milca, Tirza, esqueci do nome da outra, depois eu lembro. Números 27, leia para mim. As meninas chegam na porta da tenda para falar com Moisés. Por quê? Porque elas tinham passado pelos 10, pelos 50, pelos 1000, ou seja, pelos 100, pelos 1000, ninguém conseguiu resolver. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Vamos lá. O significado do nome de Macla significa aquela que tem confiança. O significado do nome de Noa, aquela que ninguém lhe detém. Ogla, aquela que não tem os pés amarrados. Tirza, aquela que tem autoridade. E Milca, aquela que é o prazer de Deus. Essas meninas tinham recebido esse nome profético do Pai. Agora, se você me perguntar, eu já estou encerrando, pastor, por que elas foram na tenda? Porque elas tinham um problema. E qual era o problema? Elas iam entrar na terra prometida. Elas eram mulheres, e mulheres não tinham direito à herança. Tadinha das irmãs naquele tempo, hein? Tadinha das irmãs. Hoje tinha um cara besta falando, dizendo, não sei para que as igrejas dão a oportunidade da mulher. Deu vontade de dizer, porque você não está fazendo, está falando da vida dos outros. Aí Jesus está levantando as mulheres. Se tiver algum obreiro aqui no altar que não gosta que mulher trabalhe, meu irmão, você está entendendo errado. Deixe Deus trabalhar, usar as mulheres. Desde que a mulher seja crente e humilde. Que tem mulher também que quer mandar em tudo. Aí tem os dois lados da moeda. Moisés agora recebe a visita das meninas. Por que elas foram visitar Moisés? Porque lá na tenda do encontro, elas tinham uma esperança que o problema delas fosse resolvido. E qual era o problema? Elas iam entrar na terra prometida e não iam ter direito à herança. E elas chegaram para Moisés, diz aqui em Números 27, que elas chegaram e disseram, Moisés, nosso pai morreu, mas era um homem que temia a Deus. Ele não morreu igual Corá, Datã em Abirã, quando a terra se abriu, e nosso pai não deixou filhos, e ele não deixou herança. Nós não vamos ter direito à herança. Gente, eu estou falando aqui de um cara que tem 40 anos de ministério. De qualquer forma, a experiência ajuda na nossa vida e ajuda muito. 40 anos de ministério de Moisés lidando com o povo. Qualquer causa que alguém chegava e contava para ele, ele usava o lado da psicologia. Porque a gente, irmãos, que atendeu gente no gabinete pastoral, alguém estava contando um caso para mim, eu estava dando um laudo já na mente. Era o cara contando, igual um psicólogo. Vai num terapeuta que trabalha com doenças psicossomáticas, ou vai num psicólogo, ele vai lhe dar um laudo de acordo com a sua reação, com o que você falar ou mostrar na sua expressão corporal. É normal, é científico. Moisés está lá ouvindo as meninas e pensando, assim que elas terminaram, eu já dou um conselho a elas. Quando as meninas contaram a história, chegaram dando testemunho de casa. Pastor, sabe onde é que o povo sabe se nós somos crentes? Dentro de casa. Tem uma igreja no Brasil que eu admiro muito a convenção dela. Vai consagrar um pastor ou vai integrar. Um dos líderes vai ficar uma semana com a família. E você sabe que menino não esconde nada, viu? O menino, não adianta pai dar presente. O pastor vai vir aqui, meu filho. Olha,
Aí um menino chegou na igreja, um dia, depois de alguns cultos, disse: pastor, posso falar com o senhor? O pastor disse: pode, meu filho. Ele disse: pastor, tem como a gente morar aqui no templo? Eita Jesus, olha aí. O pastor disse: por quê, meu filho? Disse: ah, pastor, olha painho, olha papainho. Sim, tá lá. Seu pai está sorrindo, feliz, tá? Pastor, só que em casa ele dá em manhã. Chama ela de... ai, não vou nem dizer que tem criança. É de bênção. Pastor, aqui os meus coros, os 5, sem eu fazer nada. Olha aqui como é que tá minhas orelhas. Agora aqui, pastor, aqui pai chama os irmãos de meu amado. Pai aqui abraça todo mundo. Pastor, acendeu uma luz na mente do irmão, do pastor, chamado disciplina. Meu irmão, o seu testemunho prega mais do que as suas palavras. Moisés ouviu o conselho das meninas, fez uma autoavaliação pastoral e disse assim: eu não tenho capacidade de dar um conselho adequado a essas meninas, porque elas estão falando a verdade, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar na tenda do encontro, aonde Deus se revela, aonde a glória desce, aonde a unção vai descer, e Deus vai trazer resposta, porque quando Deus desce, Deus traz resposta. Quando Deus desce, Deus traz milagre. Quando Deus desce, Deus faz aquilo que precisa ser feito. Pastor, e quando é que Deus desce? Quando nós oramos. Quando nós oramos. Quando nós oramos. Irmãos, e a gente que viaja muito, o lugar mais difícil que eu acho de orar é no hotel. O hotel com a televisão 200 polegadas. Graças a Deus que eu acho que de 1000 hotel que eu fico, eu ligo uma ou duas vezes televisão. É diferente, que está cheio de opressão. Aí você começa a orar, daqui a pouco Deus começa a lhe encher de alegria e de graça. Quando Moisés chega na tenda, Deus disse: Deus desceu. Deus disse: Moisés, as filhas de Zelofeado estão falando o que é reto. Olha só o que é que Deus fez. Deus disse assim: elas realmente, dentro de uma legislação da lei, elas não podem ter direito à herança. E agora, quando Deus diz não, a Bíblia diz que Deus estendendo a sua mão, quem pode fazer ela voltar atrás? Se Deus determinou alguma coisa, quem é que vai dizer: Deus, o Senhor errou? Quem é doido? Quem é besta para dizer que Deus fez errado? Existe um atributo em Deus chamado onipotência. Significa dizer que Deus pode tudo e tem o controle de tudo. Deus disse: Moisés, mas não se preocupe não, que o meu nome é resposta. Um dos nomes de Deus, você pode chamar ele de Deus de resposta. Deus de providência, Deus de justiça, Deus de socorro, Deus de provisão, Deus da sua alma, Deus de justiça, ainda trabalha na terra. Moisés disse, ou seja, Deus disse: Moisés, fique em pé. Moisés se colocou de pé na presença de Deus. Deus disse: vá lá fora agora e diga para as filhas de Zelofeado que eu, o Senhor, estou trazendo à existência aquilo que não existe. Essa palavra está em Romanos 4,17. Deus disse: diga para elas que eu estou trazendo à existência. Você crê? Amém. Você crê que Deus vai trazer à existência o que não existe? Glória a Deus. Deus disse que ia trazer à existência o que não existe. Deus disse: Moisés, diga para elas que a partir de hoje, eu, o Senhor, estou estabelecendo uma nova lei em Israel. A casa que não tiver herança, homem para ter herança, homem do sexo masculino, as mulheres vão ter direito à herança. Eu trouxe essa mensagem para dizer a você que Deus continua no comando e no controle de todas as coisas. Deus continua fazendo aquilo que precisa ser feito em resposta de alguém que está andando na presença dele. Mas eu aprendo uma outra lição para encerrar a minha participação. A tenda do encontro que Moisés fez fora do arraial é uma simbologia de que nós precisamos ter momentos a sós com Deus, momentos de relacionamento, momentos só você e Deus. Tem tempo que a gente não quer nada perto. A minha esposa tem um compromisso com Deus, pastora Mônica. Todo dia ela faz um devocional e ela me bota para fora do quarto, bem cedinho, e eu saio bem caladinho. Eu vou brigar com quem está orando, quem é doido. Todo dia, de domingo a domingo.
Ela faz o devocional. E se eu atrapalhar, ela fica brava e com razão. Pode sair que eu vou fazer meu devocional. Porque aí eu tenho um lugar que eu vou também fazer o meu. Tenha lugar de relacionamento com Deus. Porque relacionamento às escondidas, no oculto, sem o pessoal estar sabendo que você está fazendo, vai revelar quem você é em público e as bênçãos de Deus vão vir. Eu vou dizer para você que quando nós estamos em relacionamento com Deus, nós vamos plantando e Deus vai agindo. E eu vou concluir a minha mensagem dizendo para você que está aqui, que vem nesse simpósio pentecostal, que já sentiu Deus, que acredita na Bíblia, as promessas de Deus. Isso não é jargão de pregador. As promessas de Deus, elas continuam intactas. Está com menos de um mês que eu estava conversando com a minha esposa, porque uma irmã lá do Nordeste nos chamou. Ela viu meu cartaz como pregador de Deus esse ano e ela disse, ela é bem pesada de língua, a irmã Zefinha, o nome dela é Josefa, carinhosamente eu chamo de Zefinha. A irmã Zefinha mandou uma mensagem para a gente, disse, pastor, lembra quando o senhor falou, quando Deus disse que o senhor ia pregar, ela chama Gideão, no Gideão, nós estávamos dentro de um carrinho, nem ar-condicionado tinha, lá no Nordeste, no interior do interior, e Deus tomou a irmã Zefinha, ela, minha esposa e umas irmãs, ia dirigir um culto, e ela disse, pastor, Deus me disse que o senhor vai pregar muito e veio no Gideão. Irmãos, eu não vou mentir para vocês não, eu nunca tinha assistido nem o Gideão, sabia nem como era assim, não tinha muita afinidade. Fazem 20 anos que se cumpriu essa promessa, agora pela 4ª vez. Então eu estou dizendo para você que Deus é Deus de promessa. Aleluia. Deus cria caminhos, não se preocupe não em brigar com Deus pelo seu tempo, porque o tempo da sua bênção vai chegar com excelência. Você crê nisso? Glória. Então dá um glória para Jesus aí que eu estou encerrando. Quero orar por você.